Acho que esse jogo tem algumas peculiaridades, alguns cuidados. O Everton Araújo tem que estar bem protegido, para não fazer bobagem, para não entregar a bola, que nem entregou no pé do Thalisson lá do Botafogo da Paraíba, um jogo resolvido, o cara mandou a bola na trave. Um erro de saída de bola. Ele erra quase todo jogo, comete pelo menos um erro desse. Não, acho que não. Acho que não é nem o sintético. Ter jogado ele ou o Arrascaeta. A Arrascaeta ficou no banco, entrou uns minutos ali até para ter um pouco de ritmo e tal. O jogo estava bem suave, né? Já tudo meio resolvido. E o Pedro jogou 90 minutos. Acho que usaram o jogo para testar o Pedro 90 minutos, dar mais ritmo para ele contra o adversário que exige menos, né? Num mata-mata já encaminhado e depois definido rapidamente, até com um dos gols marcados por ele, porque ele não vai jogar domingo como titular. É o que eu acredito. Vai ficar no banco, vai jogar alguns minutos, joga a Rascaeta, talvez Bruno Henrique, enfim. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que o Pedro jogar o tempo todo foi o sinal evidente de que ele não começa jogando no domingo. E você, André, o que você acha? Como é que vai ser Né? essa utilização do, Não, Bruno do Pedro? Henrique. Bruno Henrique vai jogar domingo e o Pedro vai começar no banco. Acho que qualquer coisa além disso vai ser surpresa, porque realmente ter usado o Pedro 90, forçado o Pedro ali 90 minutos contra o Botafogo da Paraíba, e o Bruno Henrique não ter jogado nenhum minuto, né? Então, assim, não vejo muito sentido, não. Acho que vai jogar o Bruno Henrique, até pela questão da força, da intensidade. E olha, Bruno Henrique quase sempre joga bem no tapete lá do Palmeiras, no sintético do Verdade. Palmeiras, viu? Ele se enrola um pouco na hora de concluir as jogadas. Agora, levar vantagem sobre o Gustavo Henrique deve ter. O Gustavo Gomes. Gomes. Gomes, ele deve ter pesadelo com o Bruno Henrique. Assim, porque toda vez o Bruno Henrique sempre leva vantagem. Ele é um zagueiro vigoroso e tal, mas o Bruno Henrique sempre leva muita vantagem sobre ele. Vamos ver domingo como é que vai ser. Né? E dessa vez o Bruno Henrique vai jogar de centroavante. Ele nunca jogou de centroavante contra o Palmeiras, não que eu lembre. Né? Então, assim, sempre jogou pela esquerda. Então ele ganhava do Michael, do Marcos Rocha e ia para cima do Gustavo Gomes. Agora jogando como centroavante eu já não sei. É. Eu não sei se ele treinou, mas eu acho que seria interessante no domingo. Acho que foi a Flávia Moretti que perguntou, né? O meu time para domingo teria os três zagueiros: Danilo, Ortiz e Léo Pereira. E você pode usar o Ortiz até como híbrido, mais ou menos, como foi o Edmilson na Copa de 2002. Ele pode entrar como zagueiro, até para ajudar a neutralizar o jogo aéreo do Palmeiras, que vai ter muita bola despejada na área do Flamengo, e pode se posicionar um pouco mais à frente, participar da saída de bola, da construção, se projetando como volante. Tem que treinar isso, né? Não sei se treinou, mas eu iria com Rossi, Danilo, Ortiz e Pereira, Varela, Everton Araújo, Gerson, Alexandre, Luiz Araújo, Arrascaeta e Bruno Henrique. Esse seria meu time. Peraí, vamos lá, Mauro. Rossi, Varela, Rossi, os Varela, o Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, Everton Araújo e Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta e Bruno Henrique. E aí o Léo Ortiz pode funcionar das duas maneiras. Ele pode ser zagueiro, ele pode ser volante, ele pode ser um híbrido durante o jogo. Cruzamento na área, pressão do Palmeiras, bola parada, ele pode se posicionar como um dos três zagueiros, ajudar, como o Flamengo segurou, por exemplo, o Corinthians, quando perdeu o Bruno Henrique na semifinal da Copa do Brasil em Itaquera, né? Com 27 minutos de jogo, e jogou na linha de 5. E quando o time tem a bola, o time sai para o jogo, ele pode se projetar um pouco mais, ele pode fazer ali a saída de bola e ter até um pouco de liberdade. Eu acho que se ele treinar isso, eu acho que pode ser bem interessante usar o Léo Ortiz como um híbrido ali, fazendo até um papel duplo. Claro que tem que treinar, tem que preparar, tem que. Não sei se houve tempo, se houve condições, porque dá até um pouco mais de segurança para o Everton Araújo, que é um jogador que tem a bola no pé, às vezes queimando, de ter perto dele mais um cara, além de dois zagueiros, mais um outro zagueiro barra volante que pode ajudá-lo um pouco mais ali. Eu acho que esse jogo tem algumas peculiaridades, alguns cuidados. O Everton Araújo tem que estar bem protegido para não fazer bobagem, para não entregar a bola, que nem entregou no pé do Thalisson lá do Botafogo da Paraíba, um jogo resolvido, o cara mandou a bola na trave. Um erro de saída de bola. Ele erra quase todo jogo, comete pelo menos um erro desse. E aí, André, o que você achou do time do Mauro aí? Como é que você acha que o Flamengo pode ir para esse jogo? Eu acho que o Felipe Luiz deveria variar mais o time, variar mais o esquema. Mas, sinceramente, vai ser a mesma coisa. Vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha ou Michael, mas provavelmente
Cebolinha, que jogou bem contra o Botafogo, fez gol, tá com confiança. E Apesar que o o Michel, Bruno Henrique. apesar que o Michel é um costume bem lá no Aliança também, né? É, é um fato a se pesar, né? Mas o Michel não tá indo bem em lugar nenhum, né? Mas enfim. Então eu iria com. Enfim, qualquer um dos dois também. Também, se Cebolinha voltar pro lado esquerdo também não é garantia de nada. Jogou razoavelmente bem nesse jogo contra o Botafogo por dentro. Jogo fácil também, né? Tinha muito espaço. Mas enfim, eu acho difícil ele mexer nisso. Seria interessante, sim, concordo. Mas eu, sinceramente, eu faria esquema com 3 zagueiros para tirar o Everton Araújo. Agora, como isso ia ser arrumado, aí já é mais difícil, né? De organizar. Mas eu faria esse tipo de mudança. O Ronildo Brito, bom dia. A galera da Fla-Mimimi já está cobrando uma vitória do Mengão contra o Palmeiras domingo? É isso mesmo? O Felipe Passagem, salve galera, bom dia. Aproveitando a audiência gigante de vocês para divulgar meu trabalho de residência. Vai lá, foto. Valeu, Felipe. Bom trabalho aí, cara. Mandar um abraço pro Bruno Ferreira aqui, o grande dente. Bom dia, Mauro. Dito isso, mais um pênalti pro Palmeiras. CBF não dá ponto sem nó. Tá falando aqui do pênalti que o Mauro já comentou. O Diogo Ferreira, bom dia, bancada. O problema do Matheus Gonçalves é que ele tem o corpo franzino, como o Estevão, mas não usa outras valências para melhorar seu futebol, diferente do Estevão. O Geraldo César também está aqui. Mandar um abraço para o Geraldo César. Tem um superchat aqui, né? Peraí. Peço desculpa aqui, cara, porque embolou aqui, tá? Então, se eu parecer embolado aqui, é porque realmente. O Isaac Lima, bom dia, bancada. Vocês acham que o Wendel seria uma boa para o Flamengo? Isaac, a questão do Wendel com o Botafogo, pelo que se sabe, pelo que foi informado, é que os russos não têm como receber dinheiro. Caso seja isso, então eles não vão vender para ninguém, porque como eles não podem contratar, eles não podem receber, eles não têm por que vender. Então eles vão ficar com o Wendel no elenco. Então, enfim, a questão não é só o Botafogo não conseguiu, por que o Flamengo não vai? Porque tem isso. E mais, o Wendel também tem que ver a gravidade de uma lesão. Ele está com uma lesão, tanto que ele não jogaria o Mundial pelo Botafogo. Né? Tem que ver isso também. Então, são questões que talvez vá além. Né? Pelo menos foi o que foi falado, né? Que foi por essa questão que o negócio melou. O Rafael Adelino, apesar da fase, vocês acham que o Rafael Veiga entra titular contra o Flamengo? Pois ele tem sido nosso carrasco, assim como o Gabigol era contra o Palmeiras. Alan, vai lá. Só para esclarecer, é isso aí que eu estava tentando lembrar qual era o problema do Wendel. É isso aí. É porque a Eagle é uma empresa dos Estados Unidos. E aí eles não podem receber dinheiro do Botafogo, que o Botafogo faz parte da Eagle. É isso mesmo. Mas a questão do Wendel também, né, o André, por mais que seja um grande jogador, é o que a gente fala, né? A gente vai tocar nisso daqui a pouco, né? E um deles é a questão do elenco desequilibrado. Volante tem muito. Eu acho que volante seria o seguinte: o Flamengo conseguiu contratar para outras posições. Tá tudo ok? Pô, teve oportunidade do Wendel, vai. Não, mas tá trazendo o Jorginho, né, cara? Então, enfim, torcedor às vezes quer muito jogador. Não é o caso, não é o caso. O Flamengo não, tava só. Eu nem considerei essa questão do Flamengo, tava prestando mais atenção nessa questão dele não ter ido pro Botafogo, tava tentando me lembrar qual era a razão. Mas realmente, no Flamengo, vindo o Jorginho, não faz sentido agora ter o Wendel. O Wendel foi um outro momento. Faria sentido lá atrás. Teria feito muito mais sentido se tivesse vindo o Wendel e Claudinho naquele momento ali do que o Alcaraz. Teria feito mais sentido. O Flamengo quis fazer um 2 em 1 ali. E acabou não adiantando nem para volante, nem para meia. Né? E o Marcos Mauro falou que o Wendel tá jogando de 10 no Zenit. Gente, eu vou ser bem sério. O Mauro vai voltar já. A produção tá mandando um link para ele entrar. E a gente vai aprofundar o mercado da bola, tá? Cara, o Flamengo tem que trazer um cara que tá jogando por ali. O Flamengo tem que jogar um cara que é especialista dali, né? Porque tá jogando, pode jogar,
Acho que o Flamengo já tem Mas vários o cara no pode. elenco. O Wendel pode estar jogando de 10 num esquema. Eu não sei como é que o Zenit está jogando, reconheço, mas pode estar jogando num esquema com três Tipo volantes. seleção do Uruguai. Com, Tipo seleção do Uruguai. com um volante plantado e dois mais adiantados, mas ele não deixa ali de ser volante. Ele está fazendo uma função ali. Se ele viesse pro Botafogo, ele ia ser um volante, e pro Flamengo também, ele ia ser um volante de área a área, né? Então, assim, ele para jogar de meia dá um passinho para frente. Ele consegue jogar, ele não vai jogar de meia 10, tipo Arrascaeta, tipo Matheus Pereira, ele não vai jogar assim. Como o Rafael Veiga, ele não vai jogar assim. Ele vai ser o que o Gerson às vezes é no Flamengo, que o De La Cruz poderia ser no Flamengo, né? Que é esse cara de área a área que pode jogar com um pouquinho mais adiantado. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.